Vamos lá, pessoal, resolver mais uma questão, dessa vez Instituto Federal do Espírito Santo, prova de 2024. Uma criança lança a partir do solo uma bola. A bola foi lançada com um ângulo com o máximo alcance possível, tá? Então aqui de cara, certo? A gente poderia provar isso, né? Sendo que a gente já tem que chegar numa prova dessa sabendo que o ângulo que vai dar o máximo alcance possível é o ângulo de 45 graus. É onde a gente tem a distribuição otimizada, né, entre uma velocidade no eixo X e uma velocidade no eixo Y, eixo horizontal e eixo vertical. Você vai ter velocidades que elas se dividem igualmente nos dois eixos e essa é a condição que você vai ter o máximo alcance possível em um lançamento. Ao retornar ao solo, a distância vertical percorrida pela bola foi de 12 metros. Se lembra, não está falando do deslocamento, né? Está falando da distância vertical percorrida. Então, isso daqui é a distância que a bola vai percorrer ao subir, né? Chegar na altura máxima desse lançamento oblíquo e depois vai descer de volta ao solo. Então, essa distância total da subida e da descida verticalmente está dizendo que foi 12 metros. Despreze a resistência do ar e use a aceleração de queda livre, né, que é a aceleração da gravidade, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. O deslocamento da bola em metros foi igual a... Então, aí estão as opções. Então, se lembra, né? Essa questão utilizou vários termos que não foram diretos e que a gente tem que interpretar, né? Primeiro, aceleração de queda livre, né? Queda livre é uma situação em que você tem apenas a força-peso atuando sobre o corpo. Se tem apenas a força-peso, então a aceleração que o corpo vai adquirir é a aceleração da gravidade. E outra coisa que ele perguntou é o deslocamento da bola. Daqui a pouco eu vou mostrar no próximo slide, né, um esquema de um lançamento oblíquo. O deslocamento que a bola vai ter, no final das contas, vai ser só no eixo horizontal, no eixo X. Porque no eixo Y, a bola vai subir, vai descer. O deslocamento dela no eixo Y vai ser zero, né? Porque ela parte do patamar zero no eixo Y e volta ao patamar zero. Então, deslocamento zero. Muito embora a distância total percorrida vai ser de 12 metros. Então, pergunta o deslocamento da bola, também chamado de alcance. O alcance do lançamento oblíquo. Então, ele quer saber em metros quanto é que foi esse alcance do lançamento, se foi 12 metros, 14 metros, 15 metros, 22 metros ou 24 metros. Aqui está um esquema, né, desse lançamento. A gente colocou aqui, né, um eixo horizontal, eixo X, eixo vertical, eixo Y. E aí você tem um lançamento que vai acontecer com um ângulo de 45 graus em relação ao eixo X, né, o eixo horizontal. Nesse ângulo de 45, como você tem aqui, né, uma decomposição do vetor velocidade inicial, você vai ter uma componente que é a V0x e você vai ter uma componente que é a V0y. Quando você tem um ângulo de 45 graus, como cosseno de 45 é igual a seno de 45, então a minha componente V0x vai ser igual à componente V0y. Tá? Então é a situação em que você tem uma divisão igual nas componentes x e y, e é justamente a situação em que você vai ter o alcance máximo, né? A distância máxima para uma determinada velocidade inicial que o corpo vai alcançar ao longo do eixo x é justamente quando eu o lanço com 45 graus. E a questão quer saber justamente quanto é que vai ser esse deslocamento, né? Esse Dmax aqui que esse corpo vai atingir nesse lançamento, né? Nesse caso aqui foi uma bola que foi lançada, né, por uma criança. E quais são os dados que ele dá? Ele diz que a distância vertical percorrida pela bola foi 12 metros. Tá? Se lembra, eu tenho uma playlist sobre lançamento oblíquo, onde eu faço várias deduções, já é uma playlist um pouco antiga, mas eu vou colocar aí no card caso vocês queiram dar uma revisada nesse tema de lançamento oblíquo. Tá? No lançamento oblíquo, você tem dois movimentos independentes. Você tem um movimento que acontece ao longo do eixo X, e é justamente esse movimento aqui que vai me dar o alcance, né, a distância percorrida por essa bola ao longo do eixo X. Lembrando, ao longo do eixo X não existem forças atuando sobre esse corpo, então não existe aceleração. Ao longo do eixo X você vai ter um movimento retilíneo uniforme.
né? Um movimento em que a velocidade não vai mudar. Você vê que ao longo de todos os pontos, né, a minha velocidade Vx é a mesma velocidade que eu tinha no momento do lançamento. Vx igual a V0x, Vx igual a V0x e assim até o final. E a gente tem um outro movimento que acontece ao longo do eixo Y. Ao longo do eixo Y, a gente tem um movimento uniformemente variado, certo? Você tem um movimento onde você vai ter a força-peso atuando, né? Você tem a aceleração da gravidade, que não vai mudar, né? É um valor constante, a aceleração constante, então você tem um movimento uniformemente variado. E aí esse corpo vai começar com a velocidade inicial V0y, vai diminuindo até chegar na altura máxima e depois ele vai inverter, né, a direção dessa velocidade Vy, agora vai ficar apontando para baixo depois da altura máxima e aí ele faz agora o movimento de volta ao solo, certo? Aí nesse caso, né, aumentando o módulo da velocidade y na segunda metade, na primeira metade diminuindo o módulo da velocidade Vy até chegar na altura máxima com velocidade Vy igual a zero. Como ele disse, né, que a distância total percorrida verticalmente é 12 metros, o que é que a bola faz? Né? Ela faz um movimento de subida, certo? Até a altura máxima e depois tem um movimento de descida. Na primeira metade do movimento, ela tem um deslocamento, né, que é igual ao deslocamento que ela vai sofrer na descida, certo? Então, eu tenho duas partes que são divididas igualmente. Se a distância total foi 12 metros para subir e para descer, então ela percorreu a metade disso na subida, que foram 6 metros, e a metade disso na descida, né, que foram mais 6 metros, dá um total de 12 metros. Então, eu já sei que a altura máxima desse lançamento obrigatoriamente foi 6 metros, certo? A altura máxima é 6 metros, porque a distância total percorrida para sair do solo e voltar para o solo foram 12 metros. Então, essa daí é um dado também que eu teria que interpretar para obter o que eu preciso, né, para resolver essa questão. Como a questão me pergunta quem é o Dmax, então o que é que eu vou precisar saber para calcular o Dmax? Vou precisar saber qual é essa velocidade V0x e vou precisar saber quanto tempo demorou esse lançamento, né, para a bola voltar aqui ao solo. Porque se eu souber a velocidade e eu souber o tempo que demorou esse lançamento, eu posso agora calcular a distância, né, utilizando lá velocidade e a distância sobre tempo. E aí eu calculo quanto é essa distância máxima percorrida por essa bola. Então esse é o nosso plano, né? Encontrar quem é V0x e encontrar quanto tempo essa bola demora aqui no ar até completar esse arco de parábola, retornando ao solo. Então como é que a gente vai começar essa resolução? A gente vai começar pelo deslocamento vertical até a altura máxima. Eu vou resolver essa questão utilizando as equações básicas, né? Começando das equações básicas tanto para MRU como para MRUV, certo? Então vou começar aqui a minha resolução utilizando a equação de Torricelli, tá? A equação de Torricelli diz que a velocidade final do corpo, né, em MRUV ao quadrado é igual à sua velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? Vou aplicar a equação de Torricelli na primeira metade do movimento. Então, vou considerar que ele vai ter uma velocidade. Se lembra, a equação de Torricelli eu estou aplicando para o eixo Y, tá? Porque só existe movimento uniformemente variado no eixo Y. Então, vou aplicar a equação de Torricelli nessa primeira metade aqui, tá? Até a altura máxima. O que é que eu tenho? O corpo foi lançado com a velocidade inicial V0y e ele termina, né, quando ele chega na altura máxima, com a velocidade Vy igual a zero. Então, isso aqui é a minha velocidade final, isso aqui é a minha velocidade inicial e como meu eixo Y está apontando verticalmente para cima, né, eu tenho uma aceleração que é negativa. Tá? A minha aceleração vai ser menos g, que é a ponta contrária ao sentido positivo do meu referencial, né, no eixo Y. Então, no lugar de A eu vou colocar menos G, por isso que vai aparecer aqui o menos, tá? Continua, né? Agora eu vou colocar especificamente que eu estou lidando com o movimento no eixo Y, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes G, e o meu deslocamento agora vai ser um deslocamento no eixo Y, tá? Na altura máxima, já vi ali no meu esquema, eu tenho velocidade zero, então vai ficar 0 ao quadrado é igual a velocidade inicial no eixo Y ao quadrado menos 2 vezes G,
E quem é o meu deslocamento? Meu deslocamento, como eu estou aplicando a equação de Torricelli só nessa primeira metade do movimento, meu deslocamento é justamente a altura máxima. Né? Se lembra, a equação de Torricelli só vale para o eixo Y, não estou analisando o que acontece no eixo X. O fato da bola ter saído aqui, ter parado aqui, isso aqui é um deslocamento ao longo do eixo X. Eu não estou olhando para isso. Ao longo do eixo Y, a única coisa que essa bola fez foi sair daqui e chegar nesse ponto aqui. Né? Se eu projetar esse ponto aqui no eixo Y, ela veio para cá. Então, ela fez um movimento em que o deslocamento ao longo do eixo Y é esse valor aqui, dado por Hmax. Tá? Então, 0² é igual a V0² menos 2G vezes Hmax. E eu vou querer saber quem é a minha velocidade inicial ao longo do eixo Y. Por quê? Porque utilizando isso eu vou poder saber aquela outra informação que eu quero saber, que é a velocidade inicial ao longo do eixo X. Então, simplesmente, né, vou passar esse termo aqui para o outro lado, ele fica positivo no lugar desse zero aqui. Então vai ficar V0y² é igual a 2G Hmax. E aí eu vou tirar a raiz quadrada. Tá? E eu descubro que a velocidade inicial ao longo do eixo Y é a raiz quadrada de 2 vezes G vezes Hmax. A questão me dá tanto quanto é G, 9,8, como me dá quem é Hmax, que a gente descobriu, né? É simplesmente 12 dividido por 2, dá 6 metros, sendo que eu não vou substituir nenhum valor agora, tá? Vou substituir só no final para encontrar a resposta. Descobri quem é a minha velocidade inicial ao longo do eixo Y, né? Que é V0y. Sendo que, como eu disse, meus dois objetivos nessa questão para encontrar quem é Dmax é encontrar quem é V0x e encontrar quanto é o tempo desse lançamento aqui, né? O tempo que a bola percorre fazendo essa trajetória. Encontrei V0y e como é que isso pode me ajudar a encontrar V0x? Como eu disse para vocês, como a bola foi lançada com um ângulo que dá alcance máximo, então eu tenho um ângulo de 45 graus e a minha componente V0x é igual à componente V0y. Tá? O ângulo de 45 graus é o ângulo que divide igualmente essas duas componentes, porque eu tenho uma situação em que seno de 45 é igual a cosseno de 45. Então, eu vou ter o mesmo valor para V0x e para V0y, como eu vou mostrar aqui no slide. Tá? Então, lançamento com alcance máximo, θ0, né? O ângulo θ de lançamento é igual a 45 graus. E aí, o que é que eu tenho? V0x é igual a V0y, que vai ser dado exatamente por esse mesmo fator aqui, raiz quadrada de 2G Hmax. Por quê? Porque V0x, né, se eu fizer lá a decomposição das componentes, V0x vai ser o módulo do meu vetor V0, né, o módulo do vetor lançamento, V0 é esse vetor aqui. Tá? Então, se eu calcular o módulo desse vetor, vou ter o valor de V0 vezes cosseno de 45. E V0y vai ser o mesmo V0, né? O mesmo módulo do mesmo vetor, sendo que agora vezes seno de 45, né? Para eu fazer a decomposição do vetor V0 no eixo y. Sendo que o que é que eu tenho? Que cosseno de 45 é igual a seno de 45, e os dois são o quê? Raiz de 2 sobre 2. Né? Então, vou ficar aqui V0x é raiz de 2 vezes V0 dividido por 2 e V0y é raiz de 2 vezes V0 dividido por 2, são iguais. Então, como eu encontrei quem é V0y, ao mesmo tempo eu encontro quem é V0x. Falta agora o quê? Falta agora calcular o tempo em que a bola passa nessa trajetória parabólica, né? Para eu conseguir resolver essa questão. Mas para não ficar muito longo, tá? Esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Eu incentivo vocês a tentarem resolver a questão, encontrar a resposta. No próximo vídeo eu vou terminar a resolução e aí obter a resposta dessa questão. Se gostou, pessoal, dá o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima.